Salve, salve, juventude! Firmeza total? Então, estamos aqui para fazer uma revisão aí sobre a parte de ácidos e de bases, né? Então, vamos lá. Primeiro, para saber o que são ácidos e o que são bases, a gente tem que saber quem que definiu, né? O que seria um ácido e uma base. E quem definiu isso foi o Svante Arrhenius, né? Esse cientista simpático aqui. Então, ele identificava ele investigava, né, a capacidade das substâncias de conduzirem corrente elétrica, né, e especificamente soluções aquosas, né? Então ele dissolvia a substância na água e via se ela conduzia corrente elétrica ou não. Aí a substância que conduzia corrente elétrica ele chamou de eletrólito, né? Porque elas seriam capazes de formar espécies carregadas, cátions e ânions, né? Então, os elétrons, eles não sabem se movimentar na água sozinhos, eles precisam de espécies químicas que carreguem eles para eles se movimentarem em solução aquosa. Então, quanto mais cátions e mais ânions estiverem disponíveis para fazer esse carregamento de elétrons na solução aquosa, maior vai ser, a condução de corrente elétrica, né? Então, para medir essa quantidade de íons em solução, o Arrhenius determinou o grau de ionização, representado pela letra alfa, né, que indica a quantidade percentual de moléculas ionizadas, que é dada pelo número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas totais. Então, por exemplo, lá para os ácidos, os que conduzem bem corrente elétrica vão ser aqueles considerados fortes, que vão ter lá acima de 50% das suas moléculas ionizadas, né? Os moderados vão ter de 5% a 50% e os menores de 5% são considerados fracos, né? Então, quanto mais íons estiverem em solução, maior vai ser a capacidade de uma substância de conduzir corrente elétrica, beleza? E aí, investigando essa condução de corrente elétrica pelas substâncias, o Arrhenius determinou que ácido seria toda substância que em solução aquosa libera o íon H+, que é chamado de hidrônio. Beleza? Então, eles vão ter como característica lá o sabor, vão reagir com indicadores. Muitos aí são encontrados no nosso cotidiano, como o ácido cítrico aí, presente em várias frutas cítricas que a gente come, né? Ácido fórmico ali presente nos insetos, né? O acético, que dá o cheiro característico do vinagre. O tartárico e o málico, que são importantes aí para a nossa nutrição, né? O fosfórico utilizado ali para bebidas, né, como acidulante. Então, várias dessas substâncias aí são classificadas como ácidos de Arrhenius, né? E aí, a gente vai poder classificar esses ácidos de Arrhenius primeiro em relação ao número de hidrogênios ionizáveis, perdão. Então, se o ácido, quando entra em contato com a água, libera um H+, ele é considerado um monoácido. Se ele libera 2H+, ele é considerado, um diácido. Se ele libera 3H+, ele é considerado um triácido, né? E a ionização, né, em relação à teoria de Arrhenius, é bem tranquila, né? Quando você colocar o ácido em água, ele vai separar o H do resto, né? Então, colocou em água, o que era H fica separado do que era o resto, né? Independente se tem um ou mais de um elemento no resto. Separou o H do resto. Beleza? Em geral, o número total de hidrogênios do ácido vai ser ionizado, né? Então, se ele tem 2 hidrogênios, ele ioniza os 2, se tem 3, ele ioniza os 3, se tem 4, ioniza os 4, se tem 1, ioniza um só, né? Mas tem algumas exceções. O H3PO3, por exemplo, ele é classificado como diácido. O H3PO2, ele é classificado como monoácido. Por que o H3PO3 não ioniza todos os 3 hidrogênios dele e o H3PO2 também não? Quem tiver essa curiosidade, dá uma checada aqui no canal, tem um vídeo que eu fiz lá só sobre classificação de ácidos, e aí eu desenho a fórmula estrutural desses dois ácidos e explico por que eles não vão ionizar todos os seus ácidos, é devido às ligações que ocorrem na molécula. Dá uma checada lá se você tiver a curiosidade de conferir. Outra classificação, ó. Os hidrácidos, então, eles vão ser aqueles que não apresentam oxigênio na sua molécula, né? Então, essa classificação quanto à presença de oxigênio. Se não tiver oxigênio, é classificado como hidrácido, né? Se tiver oxigênio, vai ser classificado como oxiácido. Beleza?
Aí, no caso da força deles, os hidrácidos que são fortes são HCl, HBr e HI. O HF vai ser moderado e os demais hidrácidos são fracos. Já os oxiácidos, para você saber a força, você vai fazer um número de oxigênios, que é aqui tratado como Y, menos X, que vai ser o número de hidrogênios ionizáveis. Então, se for no caso das exceções aqui, você tem que pegar só o número de hidrogênios ionizáveis, não o número total. Mas a maioria deles vai ter o seu número total de hidrogênios ionizável, então você pode utilizar, na maioria dos casos, o número de oxigênios total menos o número de hidrogênios total. Se for aqueles dois casos ali, usa só o de ionizáveis, né? E aí, se der 2 ou 3 é forte, se der 1, moderado, se der 0 é fraco. Então, por exemplo, ó, H2SO3, ó, 3 oxigênios menos 2 hidrogênios dá 1. Então, é um ácido moderado. HBrO4, ó, 4 oxigênios menos 1H dá 3. Então, é forte. HClO, 1 oxigênio menos 1 hidrogênio ionizável, 0, fraco. No caso das exceções, ó, pega lá 3 oxigênios menos 2, né, que o ácido fosforoso ele é um diácido, então vai dar moderado. Outra exceção aqui, ó, 2 oxigênios, esse aqui é só monoácido, então menos 1, moderado também. Beleza? A força dos ácidos ela vai ser definida pela quantidade de moléculas de ácido que se ioniza produzindo H+. Então, quanto mais H+ tiver em solução, mais forte vai ser o ácido, né? Sendo assim, o grau de ionização vai ser um indicativo desse parâmetro, né? Quanto mais ionizado for o ácido, né, maior a porcentagem de ionização dele, mais íons H+ ele vai produzir, consequentemente mais forte ele vai ser. Quando ele estiver na forma ionizada, também significa que ele está dissolvido em água. Então, ácidos nesse formato aqui molecular não estão na sua forma solúvel, eles não formam uma mistura homogênea com a água. Já se eles estiverem ionizados, aí eles vão formar uma mistura homogênea com a água. Então, quanto maior for o grau de ionização, mais solúvel vai ser o ácido e mais forte também. Quanto mais forte ele for, mais solúvel ele vai ser automaticamente. Outro parâmetro para determinar a força é a constante de acidez. Quanto maior for o Ka, mais forte, né? Já se você utilizar o pKa, que é para comparar ácidos mais fracos, aí quanto menor o pKa, mais ácido, porque ele utiliza uma escala logarítmica. Mesma escala do pH, né? Também no pH, quanto menor for o pH, mais ácido ele vai ser. Se ele for menor do que 7, é automaticamente classificado como ácido. Se for igual a 7, é neutro. Se for maior do que 7, é um pH base. Então, quanto mais próximo do zero, mais ácido ele vai ser. E quanto mais próximo do 14, que é o final da escala do pH em água, mais básico ele vai ser. Beleza? Para as regras de nomenclatura. Ó. Então, a nomenclatura dos ácidos, se ele for um hidrácido, é bem tranquilo. Ó. Você vai pegar lá ácido, nome do elemento, mais hídrico. Então, lá, ácido fluorídrico, clorídrico, bromídrico, sulfídrico, cianídrico, né? Coloca o nome do elemento e hídrico no final. Se ele for um oxiácido, aí você vai lembrar que a carga do hidrogênio é mais 1, a carga do oxigênio é menos 2. Como os oxiácidos vão ter sempre essa fórmula geral aqui, ó, hidrogênio de um lado, oxigênio do outro, um elemento no meio, aí, calculando a carga desse elemento do meio, você consegue utilizar essa tabelinha aqui para dar um nome, né? E aí, você vai pegar lá, se a carga do elemento central der mais 1 ou mais 2, ácido hipo mais oso, né? Então, ácido hipo, nome do elemento, e oso. Se der mais 3 ou mais 4, ácido, nome do elemento, e oso. Se der mais 5 ou mais 6, ácido, nome do elemento, e hipo. Se der mais 7, ácido per, nome do elemento, e hipo. Beleza? Exceção vai ser o ácido carbônico. Se você fizer a continha dele, vai dar mais 4. Mas, na verdade, ele vai, como é o único ácido inorgânico formado pelo carbono, ele vai ter o sufixo padrão, que é o sufixo ico, para o nome dos oxiácidos. Beleza?
Vamos fazer um exemplo aqui para a nomenclatura. Aqui, ó, nomenclatura. Então, por exemplo, lá, a gente tem o HClO. Beleza? Então, vamos calcular como que seria o nome dele. Então, lembra que o hidrogênio sempre é mais 1, oxigênio menos 2. Então, aqui tem um hidrogênio. Então, um hidrogênio, uma vez mais 1. Mais. O elemento central eu não sei a carga, então eu vou chamar de X. Beleza? Mais. Tenho um oxigênio, a carga do oxigênio é menos 2. E aí, como eles estão formando uma substância neutra, então a somatória dessas cargas tem que dar 0. Beleza? Então, a gente vai ter 1 vezes 1, 1, mais x, 1 vezes menos 2, menos 2, isso é igual a 0. Isolando o x, a gente vai ter que o x é igual a 1, né? Ou mais 1. Então, quando o x é igual a mais 1, esse ácido vai ser ácido, nome do elemento, né? Ácido hipo, nome do elemento ioso, né? Como deu mais 1 a carga do elemento central. Então, esse aqui vai ser o ácido hipocloroso. Beleza? Mais um exemplo aqui. HBrO3. Então, novamente, ó, temos um hidrogênio, então, uma vez mais 1, mais o Br, que eu não sei, é o X, né? Mais, tenho 3 oxigênios, cada oxigênio vale menos 2. E isso vai ser igual a 0. Então, a gente vai ter lá 1 vezes 1, 1. Mais x, 3 vezes menos 2, menos 6. Isso é igual a 0. Então, isolando o x, a gente tem que x é igual a 5. Ou mais 5, né? Então, se x deu 5, ó, ácido é o nome do elemento mais ico, né? Então, esse é o bromo, portanto, esse aqui é o ácido bromo. Beleza? E a nomenclatura dos ânions deles? Então, como a gente falou lá, a ionização do ácido sempre aparece, sempre acontece separando o H do resto. Então, aqui vamos colocar uma flechinha, ó. Então, por exemplo, ó, o HBrO3, ele vai se ionizar formando H+, mais BrO3 menos. Beleza? Então, vou dar um espaço aqui, ó. É mais fácil da gente trabalhar. Então, o HBrO3 entra em contato com a água, se transforma em H+, e em BrO3-. Como que a gente vai dar o nome desse ânion BrO3-? Vai ser muito importante isso na hora que a gente for nomear os sais, né? Então, é a regrinha lá do mosquito teimoso, timato, tipico, timeto e nuvidico. Então, mosquito, teimoso, timato, tipico, timeto, nuvidico. Beleza? Então, esse aqui é o ácido brômico. Então, ele termina com ico, né? Então, timato, tipico. Quando o ácido termina com ico, o ânion formado vai terminar com ato. Então, a gente vai pegar o ico e trocar por ato. Então, o BrO3- vai ser o ânion que a gente vai chamar de ânion bromato. Beleza? Da mesma maneira aqui, ó, o HClO.
entrou em contato com a água, ó, separa o H+ do resto, então vai formar H+ mais ClO-. Beleza? Então, esse é o ácido hipocloroso. Ó. Então, mosquito teimoso, né? Então, troca o oso pelo ito. O prefixo do nome não muda. Se tiver, você mantém. Então, o ácido cloroso, hipocloroso, perdão, vai formar o ânion hipoclorito. Muito falado aí, que é uma solução utilizada lá na água sanitária, muito eficiente para fazer a desinfecção ali de objetos, né? Então ele vai ter esse poder de matar bactérias e matar vírus também, como o SARS-CoV-2, famoso coronavírus aí que vem deixando a gente nessa nova vida, nesse novo normal, né? Beleza? Principais ácidos, ó. Ácido sulfúrico, então ele é a substância inorgânica de maior produção mundial, utilizado ali na fabricação de produtos petroquímicos, tintas, baterias de carro, detergente, fertilizante. Ele tem um grande problema da chuva ácida, porque o dióxido de enxofre, aqui, que é gerado pela combustão dos combustíveis fósseis, ele reage com a água e com o ar, o oxigênio do ar, né? E aí ele forma um ácido sulfúrico, que deixa a chuva muito ácida, pode ser um problema, danificando as plantas, mudando o pH do solo, prejudicando o crescimento das plantas, mudando o pH das águas, mudando o pH dos oceanos. Isso prejudica muito os ecossistemas ali formados, que são uma grande riqueza de vida necessária para o equilíbrio da natureza, né? Então, ele também vai ser uma commodity, né, que ele indica uma economia desenvolvida, né? Commodities, elas vão ser substâncias que podem ser produzidas em grande quantidade e guardadas sem perder o seu valor comercial, e responsável pela chuva ácida. Outro cara também responsável pela chuva ácida é o ácido nítrico, o HNO3. Com os óxidos de nitrogênio, como o N2O5, entram em contato com a água da chuva e vão virar o ácido nítrico, que vai causar os mesmos problemas da chuva ácida que a gente acabou de citar, né? O ácido clorídrico, ele também é utilizado como produto de limpeza, né? Conhecido como ácido muriático, como produto de limpeza. É utilizado na produção de papel, tinta, couro, tecido. Está presente no nosso suco gástrico. Lá ele vai evitar a colonização de bactérias indesejáveis e ativar o pepsinogênio, né? Que reage com H+ liberado pelo ácido clorídrico, convertido na pepsina, que é uma protease. Ela vai ser uma enzima que acelera a quebra de proteínas. Fazendo isso, ela vai ajudar a nossa digestão, né? Quando você come bastante proteínas, por exemplo, na carne, elas precisam ser quebradas em moléculas menores para que o teu organismo possa absorver esses nutrientes, e a pepsina vai acelerar esse processo para que o aproveitamento dos nutrientes seja mais eficiente. O ácido acético, que é esse cara aqui, é um ácido orgânico, então é diferente da maioria dos que a gente estudou até aqui, né? O nome oficial dele é ácido etanóico. Por ser um ácido orgânico, ele é um ácido fraco, vai estar presente nos produtos de limpeza e no vinagre, né, dando aquele cheiro característico, né? Esse nome acético vem do latim, que significa azedo, né? Então, é muito importante ali na produção do politereftalato de etileno, né, que a gente conhece mais como PET, o plástico mais comum no nosso cotidiano. E ele é tão velho quanto a própria civilização, porque desde que o homem aprendeu a produzir bebidas fermentadas, como o vinho, como a cerveja, ele acabou aprendendo da maneira mais difícil, que se a fermentação não parar em determinado momento, ao invés de formar só o álcool, vai acabar tendo a formação do ácido acético também, dando a característica azeda para a bebida. Beleza? No caso das bases, ó, as bases, elas, pela definição de Arrhenius, vão ser substâncias que, colocadas em meio aquoso, liberam o ânion hidroxila, o ânion OH-. Então, elas vão ser umas substâncias que têm como característica sabor adstringente, também vão reagir com indicadores. Aqui a gente tem vários exemplos aí no nosso dia a dia, né? Soda cáustica, leite de magnésio, o amoníaco, cal hidratada, são substâncias básicas, né? São hidróxidos que compõem essas substâncias. Beleza?
Então, pela definição de Arrhenius, a base, quando ela entrar em contato com a água, ela vai liberar o íon OH-. Então, a base, ela vai reagir ali com a água, se transformando no cátion que acompanha a hidroxila mais a hidroxila, né? Então, separa o OH do resto. A ionização da base sempre assim. Separou o OH do resto. Então, aqui forma Na+, mais OH-. Beleza? Aqui, ó, vai formar lá Mg mais 2 OH-. Aqui, ó, forma lá Al mais 3 OH-. Aqui forma Pb mais 4 OH-. Então, perceba que a quantidade de hidroxilas que tem na base indica qual é a carga do cátion que está acompanhando ela, né? Então, se tem uma hidroxila, ela apresenta um cátion de carga mais 1. 2 hidroxilas apresentam um cátion de carga mais 2. 3 hidroxilas mais 3, 4 hidroxilas mais 4. Uma hidroxila é sempre menos 1. Você pode utilizar o número delas para saber a carga do cátion que acompanha a base. Beleza? E elas vão poder ser classificadas em relação ao número de hidroxilas, de uma maneira análoga aos ácidos, né? Então, essa daqui liberou só uma hidroxila, é chamada de monobase. Essa aqui liberou 2, é uma dibase. Essa daqui liberou 3, é uma tribase. Essa aqui liberou 4, é uma tetrabase. Beleza? Para fazer a identificação da acidez e da basicidade de uma solução, né, a gente pode utilizar vários indicadores, que são substâncias que mudam de cor dependendo da faixa de pH que ela trabalha, né? E aí o ideal para você ter uma boa precisão em saber se uma solução tem caráter ácido ou básico é pegar indicadores que trabalham aqui na faixa do 7. Por exemplo, o azul de bromotimol, vermelho de clorofenol, perdão, esse já está muito abaixo, né? O vermelho de fenol e o azul de bromotimol são os que trabalham aqui na faixa do 7. Então, seriam os mais precisos para você determinar se uma solução é ácida ou básica. Perceba que as outras, ó, na pH 2, ó, o azul de timol ele muda de cor em pH 2, então é um pH muito ácido. Você não vai ter certeza se a substância, se a sua solução é ácida ou básica só quando ele muda de cor, porque ele muda de cor num pH ácido, não no pH neutro. O ideal é que essa mudança de cor ocorra em pH neutro, para daí você saber que acima do neutro é básico, abaixo do neutro é ácido. Beleza? Em relação à força e à solubilidade, da mesma maneira que a gente falou com os ácidos, né? Uma base que se apresentar na forma iônica vai estar dissolvida, né? Então foi o que a gente fez na reação ali, ó. Se a base está no formato neutro aqui, ela não vai estar dissolvida, vai estar no estado sólido. Se ela está aqui dissolvida, aí ela vai se apresentar no estado aquoso, né? Então, se ela se apresenta na forma iônica, significa que ela se dissolveu em água e aí ela está formando uma solução, formando uma mistura homogênea com a água. Beleza? Então, quanto maior for o grau de ionização da base, mais solúvel ela vai ser, mais forte também. Quanto mais íons OH- a base gerar, mais forte essa base vai ser. Tem tudo a ver também com o grau de ionização dela, né? As bases de metais alcalinos, que são os do grupo 1, né? Linacaras, rubínio, caroço na França, então lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, são bases fortes e solúveis. Beleza? Bases de metais alcalino terrosos, que são os elementos do grupo 2, bela, magrela, casou-senhor, barão, ratão, quase todas elas vão ser moderadas e parcialmente solúveis. Só a exceção que é o magnésio. O magnésio está aqui nas demais, que é fraca e insolúvel. Então, quem tiver aqui, se for o berílio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, vai formar uma base moderada e parcialmente solúvel. E as demais bases fracas e insolúveis, o magnésio e todas as outras dos outros metais, né? Então, aqui, ó, a gente vai ter o hidróxido de amônio. O amônio, ele vai ser o único cátion que não é metálico.
Então, vai se ligar o OH- formando uma base, mas ele é um cátion não metálico. Então, ele é a exceção para essa classificação de bases, né? E ela vai ser uma base fraca, mas solúvel. Isso é muito bom. A gente vai eliminar o hidróxido de amônio na urina, e aí, para ele sair na urina, obviamente ele tem que ser solúvel em água. Se ele fosse uma base forte, ele ia reagir com essa água de maneira violenta e isso poderia danificar o nosso sistema excretor, né? Então, graças a Deus que o hidróxido de amônio é uma base fraca e insolúvel. E solúvel, perdão, é uma exceção, fraca e solúvel. Beleza? A nomenclatura das bases sempre vai ser com hidróxido e o nome do cátion. Então, lá, por exemplo, aqui, ó, hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, hidróxido de cálcio. Então, não depende do número de hidroxilas que se apresenta na fórmula para o nome. Não precisa colocar dihidróxido, trihidróxido. É só hidróxido de e o nome do elemento. No caso dos metais de carga variável, que são aqueles que se apresentam ali no bloco D da tabela periódica, que são os elementos de transição, eles vão acabar podendo formar íons de mais de uma carga diferente. Por exemplo, o cobre, ó, ele pode se estabilizar perdendo 1 ou 2 elétrons. Então, ele pode formar o cobre mais 1, mais 2. O mercúrio também. O ouro pode formar o ouro mais 1 ou mais 3. Então, pode perder 1 ou 3 elétrons. O ferro, o níquel, o cromo e o cobalto podem formar o mais 2 ou mais 3, né? O estanho, ele pode formar mais 2 ou mais 4. O chumbo também, e o manganês mais 2 ou mais 3 ou mais 4. E aí, quando for nesses casos, você vai ter que colocar, além do nome que a gente já fez para os metais de carga não variável, aí você vai ter que colocar o número da carga em algarismo romano, né? No final do nome. Então, lembra lá da dica, ó, vejam o número de hidroxilas que você vai saber a carga do cátion. Então, só tem uma hidroxila, esse é o hidróxido de cobre 1. Tem 2 hidroxilas, ó, esse é o hidróxido de ferro 2. Tem 3 hidroxilas, esse é o hidróxido de ouro 3. Tem 4 hidroxilas, ó, hidróxido de chumbo 4. Beleza? E aí, da mesma maneira, pode aparecer em algum exercício vestibular a nomenclatura usual, que vai utilizar aquele sufixo ico ou oso, né? Os que tiverem maiores cargas, né, vão ser ico, e os que tiverem menores cargas vão ser oso, né? Isso dentro de cada elemento. Então, por exemplo, o cobre, ele forma o mais 1 e o mais 2. Como aqui a gente tem o mais 1, que ele é o menor, esse é o hidróxido cuproso. Beleza? O ouro lá, ó, o ouro, ele forma o ouro mais 1 ou o ouro mais 3. Então, nesse caso aqui é o mais 3, é maior que o ouro forma. Então, a gente coloca o sufixo I. Esse é o hidróxido áureo. Beleza? Então, se for o menor que o elemento forma, tipo o ferro, ele forma 2 ou 3. Esse é o menor. Então, ferroso. O chumbo forma 2 ou 4. Então, esse é o maior. Esse é o plúmbio. Beleza? Para finalizar, então, as principais bases aqui, né? Como a gente já falou também, né? pH maior do que 7, pH básico, né? Então, é uma maneira da gente identificar, usar uma solução ácida ou básica, e ela é identificada com maior precisão pela condução de corrente elétrica por um equipamento que se chama pH-mêtro, né? E aí ele vai ver se a solução é ácida, se é básica ou neutra. Acima de 7 é básico, quanto mais perto do 14 mais básico, igual a 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido, quanto mais próximo do zero, mais ácido. Principais bases, então, o hidróxido de sódio, também é conhecido como soda cáustica, vai ser utilizado aí principalmente em aplicações caseiras para desentupimento ali de tubulações ou de vasos sanitários, caixa de gordura, né? Que ele vai reagir com essas gorduras ali, dissolvendo elas, né? Transformando elas em substâncias solúveis. Essa mesma reação é a reação que ocorre lá na saponificação, né? Quando a base forte reage com um triglicerídeo, né? Que seria um triéster de ácido graxo para formar um sal orgânico, né? E aí essa é a reação de maior aplicação no cotidiano, né? Para quem produz sabão caseiro, né? Reage lá o óleo usado com o hidróxido de sódio, e daí ele se transforma no sabão caseiro. Hidróxido de amônio, ó.
também é conhecido como amoníaco, né? Lembra lá que o amônio é o único cátion de não metal que vai formar a base, né? É utilizado como fertilizante na produção de explosivos também, como a gente viu recentemente lá no acidente que ocorreu em Beirute, né? Agora em 2020, que ocorreu a explosão devido à presença do nitrato de amônio, né? Então, ele é produzido através da reação do hidróxido de amônio com o ácido nítrico, que a gente vai ver nas próximas aulas aí quando falar sobre sal, né? Vai ter aquele odor característico da urina, né? O íon amônio está presente lá. E aí foi provado que o McDonald's utilizava esse hidróxido de amônio para fazer o amaciamento das carnes, então poder utilizar carnes mais baratas, que seriam mais duras para fazer o seu hambúrguer, ele ter uma textura gostosa mesmo assim, né? E aí, pela presença, olha, de conservantes e acidulantes, perceba que mesmo depois de 6 meses, ó, o hambúrguer e as batatas fritas permanecem uma aparência parecida com a inicial, né? Olha uma melancia depois de 80 dias. Então, se as bactérias não querem se alimentar disso, a gente também não deve se alimentar. Não vou ser hipócrita, né, de pedir para você parar de comer, mas não tornar isso um hábito diário já vai ser uma grande vitória para a sua saúde. Hidróxido de magnésio, conhecido como leite de magnésia, né, mais aplicado como antiácido estomacal, mas também para combater oleosidade na pele, também ele é utilizado. Acne, né, que é um problema devido a esse excesso de oleosidade. Então, como a gente falou, né, por ser uma base, ele vai reagir com essas gorduras ali, transformando elas em substâncias solúveis. Então, quando você fizer a lavagem, vai ocorrer a maior remoção dessas gorduras. Por isso, ele vai ter essa função de combater a oleosidade, também combater maus odores ali por algumas substâncias ácidas que possam estar presentes, né? Para fechar, o hidróxido de cálcio, também conhecido como cal viva ou cal hidratada, né? Utilizado ali para preparar argamassa, para assentar tijolos, também para fazer a caiação, né? Ou a preparação do cal fino, ou calfinagem, né? Para recobrir as paredes e para fazer a pintura delas, né? Também é utilizado em inseticidas, fungicidas, tratamento de águas e esgotos. Também, como é uma base, né? Se o solo estiver muito ácido, uma alternativa pode ser a adição do hidróxido de cálcio para diminuir a acidez do solo e melhorar o crescimento das plantas. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês aí a revisar um pouquinho sobre ácidos e bases, né? Nos vemos nas próximas aulas. Forte abraço.